Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero trazer um conteúdo aqui que é importante no dia a dia de quem está começando na área de controladoria, quem está querendo criar ou estruturar essa área. E eu vou trazer o quê? A estrutura organizacional da área de finanças e controladoria, das empresas privadas. É importante que a gente fale disso e traga, né, situações, exemplos, porque existem profissionais que estão em empresas que começam a atuar, a área não existe, o gestor percebe que ele precisa, não só porque ele ouviu ou porque alguém recomendou, que seja criado uma área de planejamento financeiro, ou a controladoria, ou mesmo a área de FP&A, enfim, independente do nome, o importante é entender que essa área é vital, né, na organização, na continuidade e, naturalmente, né, no acompanhamento ali da performance do negócio, dos resultados. Naturalmente, a pessoa que atua na contabilidade, seja o contador ou o analista, ele não tem tempo, às vezes, de aprofundar nas informações gerenciais do negócio, e aí, naturalmente, precisa-se que seja criada, que seja desenvolvida esse perfil para que essa pessoa conduza isso dentro do modelo de acompanhamento e de fechamento mensal do negócio da empresa. Então, eu vou trazer aqui hoje pontos importantes que tanto o profissional deve se preocupar, quanto no outro lado, às vezes, o gestor ou o dono do negócio que estiver vendo esse vídeo, ou né, que se você queira mostrar para o seu gestor, para que ele também entenda um pouco no detalhe o que é importante e quais são situações que tem que se tomar cuidado no momento inicial de estruturação da área de finanças e controladoria. Bom, antes eu quero dizer aqui e trazer, né, algum recado importante. Primeiro, se você não conhece, né, o meu canal no Telegram, acesse @controladoria prática. Lá praticamente todos os dias tem um áudio, uma sacada, uma ideia, enfim, eu compartilho alguma ou experiência, ou exemplo, ou alguma dica para que você, através de áudio, para que você fique, né, por dentro do que acontece ou de situações que pode te ajudar dentro da sua jornada. É importante que você tenha esse canal e muitas vezes é isso que eu tenho feito para ajudar tanto meus alunos que ali estão, quanto pessoas convidadas, né, que ainda não fazem parte do meu método especialista financeiro FP&A, mas que podem estar ali mais próximo de mim, acompanhando um pouco dos meus conteúdos, tá bom? Importante também que praticamente todos os meus vídeos, né, que eu fiz e preparei no YouTube e que demonstrei planilhas, eu compartilho e distribuo, né, gratuitamente nesse canal do Telegram. Então basta você acessar, naturalmente você vai conseguir baixar tudo que eu já compartilhei, porque ele é diferente, né? O Telegram ele permite que você acesse todos os conteúdos já postados anteriores da data que você entrou. Diferente do WhatsApp, que quando você entra, você só vê dali em diante, né? A partir do momento que você acessa o canal ou o grupo, ok? Bom, eu queria também dizer que hoje eu estou trazendo esse conteúdo que naturalmente vai ajudar profissionais que estão querendo ou ingressar, ou já ingressaram, ou aceitar um desafio de constituir uma área, mas também dizer, né, que não só esse conteúdo quanto outros que eu já publiquei, quanto outros vídeos aqui é muito importante, então se inscreva aqui no canal, deixa seu like, para mim ajuda bastante também, e que naturalmente para que eu possa trazer ainda mais conteúdo como esse e naturalmente te ajudar na sua evolução, no seu desenvolvimento profissional. Se você quer ser promovido na área financeira e crescer, né, se tornar um especialista atuando na área mais estratégica, que é a área de controladoria FP&A, então me siga aqui e acompanhe as novidades. Vamos lá? Bom, queria também mostrar minha camiseta, né? Isso aqui também é muito do que eu sempre falo, para você que está vendo aí só o make, né? Make plays, not skills. Né? Então, bora fazer jogadas, bora fazer acertos e não desculpas, né? Então, a ideia é essa, que a gente possa agregar sempre na nossa atuação e a gente construa aí um caminho de prosperidade, crescimento e desenvolvimento. Eu vou compartilhar minha tela e que você possa acompanhar agora tudo o que eu vou estar trazendo, né, de informação e naturalmente falando aí sobre a estrutura organizacional das empresas. Então, vamos lá. Só diminuir aqui.
colocar pequenininho aqui para não atrapalhar. Bom, então, o que acontece? Por que é importante você entender como funciona essa estrutura, né? Se você chegou do nada, caiu de paraquedas, é importante porque a gente consegue ter um norte ou ter quase que um direcionador de como deveria ser as coisas dentro da empresa. Existem empresas em desenvolvimento, em crescimento, que não têm, às vezes, essa ideia, né, do que ela pode fazer e melhorar nesse sentido. Então, é importantíssimo que a gente consiga... Deixa eu só ligar a canetinha aqui, o apontador laser. É importante que a gente consiga fazer esse trabalho, esse processo de entendimento, de, naturalmente, alinhamento com os gestores, que às vezes não entendem muito bem, né? E aí acabam errando e cometendo alguns erros que pode comprometer não só o departamento, quanto também, né, a evolução, o crescimento e o desenvolvimento profissional. Então a gente tem que, como gestor ou como dono de negócio, ter esse cuidado para não cometer erros cruciais aí nesse processo inicial de construção, ok? Então vamos lá. Bom, no exemplo 1 que eu trago, eu sempre vou trazer pelo menos mais de uma, né, opção para que você entenda que não existe um simples modelo único a todas as empresas. Existem modelos que podem divergir ou ser modificados de acordo com aquilo que o negócio determina, que a empresa, né, e os seus responsáveis, tomadores de decisões, acham mais factível e aplicável ao seu modelo. No modelo clássico como esse, que é esse exemplo 1, nós temos aqui na parte de cima os stakeholders, né, que são todos aqueles que são e possuem interesse na gestão da empresa. Tanto pode ser clientes, acionistas, fornecedores, parceiros, enfim, né, e os próprios funcionários. Por quê? Porque, naturalmente, quando você atua dentro de uma empresa, você acredita na prosperidade, no crescimento, porque se ela crescer, se desenvolver e, naturalmente, obter mais resultados, você que está e faz parte desse time vai ganhar com isso, seja através de uma participação no resultado, no seu desenvolvimento, na forma como você gera valor na sua carreira, perante o seu currículo profissional, né, o seu perfil profissional. Então, tudo isso vai te trazer ganhos e, naturalmente, benefícios na sua vida profissional. E aí, naturalmente, esses stakeholders sempre estão de olho no negócio como um todo, independente de ser uma empresa de capital aberto ou fechado, sempre vão ter pessoas interessadas na gestão da empresa. E aí, naturalmente, você vai ter um papel aqui de um comitê executivo, ou, né, famoso aí nas empresas multinacionais, o board. Então, esse grupo é como se fosse aqui ou o dono do negócio, que às vezes ele não está diretamente no negócio, mas ele acompanha os resultados mensais, trimestrais, e potenciais acionistas, né, ou sócios que estejam participando, né, dessa empresa, dessa companhia. Bom, e aí a gente tem a parte do dia a dia, né? A parte que inicia na visão estratégica, que é o CEO, né? Para quem não conhece as siglas, são siglas usadas na carreira, na hierarquia corporativa, vamos chamar assim, que é Chief Executive Officer, né? O CEO significa o presidente ali, né? É o manda-chuva dentro das empresas. Bom, então o que é importante a gente entender? Esse é o nível estratégico. E aí, naturalmente, abaixo do presidente, né, do CEO, vem quem? Vem os cargos também estratégicos dos diretores. Então, aqui num exemplo bem básico, né, e prático, nós teríamos aqui o CCO ou CMO, que significa o quê? O C de comercial e o M de marketing, né, o diretor de vendas ali comercial e o diretor de marketing dentro da empresa. Depois nós temos um papel de um diretor operacional, né, que faz todo o acompanhamento e estratégias para a operação em si, do que a empresa atua, seja produto ou serviço. E aí, naturalmente, vem um CFO, que acaba, às vezes, até trazendo a responsabilidade sobre a área e gestão administrativa, não só financeira. Então, dentro dessa caixinha do CFO, eu quero explorar um pouco mais, que aí a gente abre num nível operacional, que a gente pode ter aqui, num primeiro momento, a contabilidade, depois a tesouraria, que é a parte de contas a pagar, contas a receber, ou mesmo faturamento incluso dentro dessa área, cobrança, né, por exemplo, e folha de pagamento, que muitas vezes o RH ele pode estar numa caixinha do lado, mas a folha às vezes é responsabilidade, né, do CFO por conta de cálculos, de análises, de validações, seja via sistema que está integrado ao ERP da empresa ou, né, sistemas específicos de folha. E por último, a área de compras, que é tão sensível também,
a empresa por conta, né, de cotações, compras, negociações. O CFO acaba, às vezes, participando diretamente disso, ou não. Pode ser também que exista uma parte disso vinculada à operação, por exemplo. Então, como eu disse, cada empresa tem um modelo. E uma parte que é muito comum também, geralmente, entre quem faz a gestão administrativa financeira, é a TI estar respondendo diretamente essa caixinha aqui do CFO, ok? Bom, esse modelo, eu trago ele para demonstrar o quê? Que a área de controladoria, ela é uma área de finanças, mas ela muitas vezes ela é uma área de staff, onde ela está vinculada praticamente quase diretamente ao CEO, porque ele aciona muito essa área. Então ele precisa de informações, ele precisa estar alinhado, entender como estão os resultados da companhia para ele tomar a decisão, né, mais assertiva possível. Então por isso que eu destaquei em verde aqui, para a gente entender que é muito comum ter essa posição. O profissional, às vezes, de controladoria, ele está no mesmo nível que os demais na área operacional, só que ele transita aqui em cima porque ele aciona e é acessado diretamente pelo presidente ou diretor-geral da companhia. E, em contrapartida, nós temos uma área de auditoria, né? Muitas vezes auditoria interna, que também está nesse mesmo nível de staff, que ele acaba sendo meio que autônomo perante as outras áreas, porque é uma área que precisa auditar, acompanhar as operações e dados dessas áreas, para que ele veja se está tudo em conformidade com os modelos, né, os princípios e compliance da companhia. Então, é uma pessoa também de staff, ou uma equipe, né, profissionais que estão vinculados nesse nível do negócio, assim como a controladoria, que acaba também tendo, né, a carta branca de acessar as informações de todas as áreas da empresa. Ok? E no próximo eu vou trazer um exemplo 2, e agora a gente vai poder acompanhar aqui no detalhe. Então, da mesma maneira, sempre interessados na gestão da empresa, um comitê executivo ou um conselho de administração, que é muito comum. E aí a gente inicia aqui essa estrutura, nível estratégico CEO, assim como os diretores, igualmente. E aí a gente tem a quebra do CFO aqui na área operacional. E aqui eu fiz um paralelo de trazer não só que é possível não ser a controladoria, e sim a área de FP&A. Então, por isso que a nomenclatura, muitas vezes, ela não se aplica em 100% dos casos como o mesmo modelo de organograma, de estrutura organizacional nas empresas. Cada empresa, dependendo se é nacional ou multinacional, determina um nome. Eu já vi nome aqui: controle e gestão, planejamento e gestão, planejamento financeiro, enfim, contabilidade gerencial. Então, diversos nomes acabam sendo, às vezes, utilizados, mas o objetivo aqui é único, trazer e informações, né, prontas ali, validadas, e naturalmente todos os insumos básicos para que seja indicadores, seja variações de budget, seja projeções, para que o profissional acompanhe e monitore o resultado do negócio e traga essas informações prontas para quem toma a decisão, seja para os diretores ou para o CEO diretamente. Bom, e como eu disse, a auditoria interna também tem esse papel, né, em paralelo aí, que acompanha e monitora as informações em relação a auditar, né, as melhores práticas, processos, conformidades, que aí seria uma área quase de compliance aqui. Bom, o que eu quero fazer com isso? Mostrar para você como que a gente pode entender a abertura dessas áreas, né, e naturalmente entender um pouquinho no detalhe o acompanhamento aqui dessas informações. Então, de novo, para reforçar, controladoria ela pode estar nesse nível abaixo, diferente do slide anterior, onde ela estava acima, mas qual é a função dessa controladoria nesse exemplo, que também é comum nas estruturas? Então, deixa eu só movimentar aqui meu vídeo para você enxergar. Controladoria, ela pode estar sendo, vamos dizer, controlada no aspecto da área de faturamento, de tesouraria, de custos. A tesouraria está aqui do lado, mas ela poderia estar aqui embaixo também, já vi isso acontecer. Então, a gestão de custos da companhia, de folha de pagamento, dependendo, né, tem um responsável por isso, de gestão de processos, de gestão de riscos, de pricing, né, que é a precificação junto aos produtos e serviços da companhia, e até mesmo de analytics ou de BI, aonde a empresa inicia ali um processo de gestão de dados mestre, gestão de dados, né, da companhia. Então, ficaria sobre responsabilidade da controladoria. E a FP&A diretamente aqui
com a visão mais estratégica, num nível acima, onde é suprida e alimentada por essa área de controladoria, ou mesmo diretamente recebendo as informações da contabilidade, preparando informações gerenciais de acordo com o levantamento, né, das áreas de negócio da empresa. Depois, nós temos aqui a tesouraria, que é a clássica, né, a área de operação de finanças, que é contas a pagar, contas a receber, cobrança, análise de crédito. Então, tudo isso aqui é muito comum dentro da visão das empresas, que é inevitável, a empresa precisa e necessita ter, e às vezes empresas que estão no nível inicial não têm abertura da controladoria no quesito de acompanhamento, gestão de performance, de resultado. E a contabilidade, que trata também não só a parte em si contábil, mas societário, fiscal, tributário e mesmo atendimento a auditorias externas, se a empresa possui, né, dentro da estrutura dela, ou é exigido isso do comitê ou do conselho de administração. Enfim, o que eu quero trazer com isso? Que é importante o profissional entender que essa separação, essa segregação, né, em cada caixinha ou na forma que a empresa se organiza e se estrutura, vai naturalmente trazer maior velocidade, maior assertividade nas informações, e isso vai ajudar na tomada de decisão de quem está lá em cima. Então é muito comum a empresa começar a crescer, não ter uma área bem estruturada ou definida, chegar na pessoa responsável do financeiro e exigir tudo de uma vez, né? Então isso é comum, só que é um erro muito grave. Por quê? Porque quem muitas vezes acaba fazendo de tudo não entrega nada de qualidade. Então é importante essa segregação, esse entendimento, que como se fosse um organismo vivo, cada caixinha é uma célula. Cada célula ali, ou cada órgão, se a gente for pensar num corpo humano, ele vai ter um objetivo, uma função, uma finalidade. Então, a controladoria serve para refinar todas as impurezas que passam depois que as informações chegam da contabilidade, e muitas vezes ele vai monitorar dados gerenciais do negócio de acordo com o andamento, né, do mês, do decorrer, né, do mês em curso na operação, para realizar o quê? Previsões financeiras, projeções ou forecasting, né, que eles chamam no dia a dia da gestão da companhia. Você acompanhar se o budget, esse orçamento, ele vai ser ou não alcançado de acordo com os dados previamente realizados até aquele ponto, até aquele momento. Então, é para isso que serve, né, uma área estruturada, para que a empresa consiga ter velocidade, assertividade e, naturalmente, gere análises e projeções muito mais abrangentes ou aprofundadas para que o tomador de decisão ou os tomadores, não só o CEO, como também, por exemplo, um comitê executivo, avalie os próximos passos em relação a metas, em relação à mudança de rota ou investimentos dentro do próprio negócio, ok? Bom, e aí, para dar continuidade, eu também falo aqui um pouco da FP&A, que é também conhecida como, às vezes, a contabilidade gerencial da empresa, porque ela recebe informações que ainda não estão contabilizadas ou oficializadas no sistema da companhia, mas já tem-se uma estimativa perante um projeto em andamento, perante uma medição de um serviço que esteja, vamos dizer, acontecendo, ou seja, na prévia de pedidos previamente faturados, enfim. Então, tudo aquilo que vai potencialmente ocorrer, ou que seja estimado, a área de FP&A ou controladoria, dependendo da nomenclatura usada, consegue gerenciar e antecipar isso. Então, ela é uma área que vai consolidar dados, né, consolidação, que vai fazer o famoso, o chamado reporting, né, que é não só dentro da própria organização, como se a empresa for multinacional, fazer esses reportings, né, e entregas para uma matriz. Então, é para isso que serve, análises de acordo com as principais informações, né, os relatórios da companhia. Depois, análises do negócio. Vou dar um exemplo. É possível que no meio de um determinado mês chegue o presidente ou um diretor e fala, vamos fazer uma estimativa de fechamento do ano das receitas. Naturalmente vem um gestor da operação e fala, vamos fazer uma estimativa de fechamento, de gestão, de acompanhamento dos custos da companhia. Então, você olha peças separadas, como se fosse do modelo orçamentário, e você começa a acompanhar um recorte menor, uma foto, né, menor do todo, do quadro, da big picture que é a empresa, né, que seria a visão total do orçamento da companhia,
e aí você começa a fazer análises específicas. Além disso, é um profissional que vai fazer o acompanhamento e o preparo do budget anual, ou semestral, enfim, ou às vezes até de 2 ou 3 anos, e esse acompanhamento do forecast, que é a previsão, forecasting, que é acompanhamento desses números, se as metas serão ou não atingidas de acordo com os dados previamente realizados. E por último, geração de KPIs, não somente KPIs financeiros ou econômicos, mas também KPIs operacionais e ajudar gestores desse nível estratégico de outras áreas do negócio a preparar e estruturar isso para fazer um monitoramento. Então é importante entender o quanto esse profissional ele é estratégico, quanto ele é mais valorizado no mercado, porque ele acaba estando num nível um pouco superior no sentido de cobrança e, naturalmente, ele precisa ter uma comunicação interpessoal muito boa com as áreas, ele tem que ter uma postura adequada para isso e domínio das ferramentas e do conhecimento técnico que eu tenho ajudado aí os meus alunos no avanço e no desenvolvimento. Ok? Bom, e aí agora eu vou falar sobre, ao criar ou estruturar uma área de controladoria, as empresas devem estar atentas aos seguintes pontos. Então vamos lá. O primeiro deles, como eu falei no início, se você está pensando em estruturar ou criar essa área como gestor, como responsável, ou mesmo se você é a pessoa que vai executar, o analista ou especialista, então você tem que ter atenção primeiro ao quê? Identificar qual é a prioridade inicial nesse modelo. Então, por exemplo, vamos falar aqui de 4 pontos. Criar e definir processos internos. Depois, modelo de gestão e controle, que é monitorar esse modelo de gestão. Terceiro, gestão orçamentária, que é o budget anual. E quarto, reporting, que é análise e relatórios de performance do negócio. Bom, o que isso significa? Significa que, às vezes, o gestor ou diretor que pede e autoriza que se estruture ou crie uma área que não existia, ele quer, às vezes, as 4 coisas ao mesmo tempo para uma pessoa fazer e preparar esse modelo. Então, eu tenho ouvido alguns relatos de alunos, de profissionais que estão passando por isso e, naturalmente, sentem um peso, uma dificuldade muito grande de conseguir, né, dar andamento a isso de uma maneira que seja saudável, né, e, naturalmente, seja desenvolvido. Então, é importante que o profissional saiba questionar qual é a prioridade inicial para que ele também possa se sentir no controle de começar um modelo, de organizar um modelo e ele possuir condições de trazer e preparar, efetuar um trabalho de qualidade. Por quê? Porque, às vezes, acontece, o mesmo profissional ele não vai conseguir dar conta de rodar todo esse ciclo ao mesmo tempo. De uma empresa que não tem nada definido em questão de processos, pedir para que sente com as áreas e defina. Para que faça e prepare um modelo de gestão a ser apresentado, ser divulgado a toda a empresa, para que depois seja monitorado isso. Depois, que ele faça não só o preparo, mas também a gestão, o acompanhamento, né, do orçamento da companhia, seja o budget anual ou mesmo o forecast mensal e acompanhamento desses resultados, de variações. E por último, que ele faça toda a parte de reporteria, né, o reporting ali, reportando as informações principais ou análise e relatórios de performance do negócio. Então é importante, essas 2 últimas, como a gestão orçamentária e reporting, seria mais ainda específico num FP&A puro, né? Um profissional que esteja ali simplesmente para preparar essas informações, para acompanhar, para fazer análises nesse sentido mais do perfil analítico. Já os 2 primeiros seria aquele modelo mais controladoria operacional, né? De construir o modelo, de criar os controles, de começar a divulgar os processos, de começar a avaliar o que funciona ou não funciona. Então são como se fossem 2 fases. Então é importante o profissional ter isso em mente para ele não se cobrar demais também, senão ele vai à loucura, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho em um espaço de 3 meses. É quase impossível se você não tiver recurso na mão ou ajuda, entendimento com relação a prazo e construção do modelo, ok? E depois o segundo ponto, o responsável ao criar e estruturar essa área tem que avaliar os recursos básicos, né, para constituir uma área estratégica como essa. Então, precisa pensar em primeiro lugar nos recursos humanos que ele tem na mão, o gestor ou o dono do negócio, né? Profissionais com este perfil. O profissional que você está colocando nessa posição, além de dominar os números, de saber onde acessar as informações, de ter uma organização,
de ter uma postura adequada, ter uma facilidade de entendimento com os gestores e questionamento e postura em relação a isso, para que ele tenha esse perfil de ir e vir, né, de transitar, e se precisar ele se expor em prol de proteger um nível mais estratégico, seja o CEO, o CFO, para que ele faça literalmente o trabalho sujo, né? Aquele trabalho de pôr a mão na graxa, de questionar, e quase que um perfil de um investigador que está ali questionando, cutucando, porque ele precisa dessa informação para ele, de fato, comprovar se as premissas estão ou não sendo atendidas. Então é importante isso, tá? Ah, deixa eu diminuir aqui a minha câmera para vocês poderem visualizarem. Agora sim. Bom, depois, a definição de uma agenda factível para a construção do modelo de gestão. Então, o profissional que está iniciando aqui, ele tem que naturalmente ter esse controle. Ele tem que colocar e criar uma timeline para ele, né, uma linha de projeto, para que ele fale com o seu gestor responsável quando e como ele vai executar cada uma daquelas etapas que eu citei ali como prioridade. Então, é importante isso para ele ter uma confiança, para ele ter essa força de negociação e, naturalmente, ele se posicionar, né, dizendo o que ele pode e o que ele não pode executar num curto espaço de tempo. Né? Tudo isso demanda um esforço inicial muito maior comparado a uma empresa que já tem a área estruturada. Então, se uma área vai sair do zero, ela precisa de um poder de estruturação maior e tempo para isso também, ok? Então, por isso é importante o profissional definir a agenda, porque essa agenda ela tem que ser cumprida e, naturalmente, tem que ser respeitada, não só pelo próprio profissional que vai executar, mas também pelo nível estratégico, e não acontecer, às vezes, aquela coisa que é o famoso esmagamento, né? Vem um nível de diretoria, cobra uma informação, cobram o CFO, o CEO também se sente que precisa ter mais agilidade, só que previamente não planejaram direito com relação às expectativas em como construir esse modelo. Então é importante, muito importante, esse entendimento, né, do alto nível de gestão. Bom, depois, acesso às informações relevantes do negócio. Seria a praticamente todas as bases de dados e sistemas que a companhia utiliza, seja de custo, seja de medição de serviço, de faturamento, contábil, bases de análises ou projeções gerenciais. Então, tudo isso é muito importante e o profissional precisa ter acesso a tudo isso. Carta branca para ir e vir, para enxergar, para pedir, para solicitar, para receber informações que vão naturalmente agregar ao modelo de gestão, ao modelo de controle e reporte que ele vai preparar, ok? E, claro, sempre, né, insumo básico, porém, mesmo sendo básico, eu escuto diversas histórias, são os dados contábeis. O grande problema é que, às vezes, muitas empresas que estão num forte crescimento, que era uma pequena empresa, ela não tem uma contabilidade interna, então ela recebe previamente as informações de uma contabilidade contratada, uma contabilidade externa, e o que acontece, às vezes, ela não recebe como deveria as informações do negócio. Então, ela precisa, naturalmente, receber um razão auxiliar com os lançamentos, validado com o sistema. Ela precisa receber um balancete, né, checado, validado. Depois, uma DRE contábil e, quem sabe, também o balanço patrimonial. Então, isso é importantíssimo. A partir de um balancete, de um razão, o profissional de controladoria, ou FP&A, ele vai construir, né, o modelo e análise gerencial a partir disso, com premissas, com provisões, e naturalmente que ele vai constituir de acordo com as informações que ele vai receber do nível estratégico, ok? E por último, cultura da performance financeira. Para quem viu meu vídeo anterior, eu falei muito disso. A cultura da performance é algo que os profissionais da empresa têm que entender e tem que ser reforçada pela alta gestão. Por quê? Às vezes é comum, né? Você começa a ter um perfil que vai ser naturalmente a constituição de uma área de controladoria. As outras áreas de negócio não entendem muito bem qual é o papel e o que faz essa área e às vezes não, vamos dizer, respeita de acordo com como deveria ser em relação a prazos, em relação a entregas, a detalhamento de informações ou a justificativa de gastos não cumpridos, não atingidos. Então, esse papel tem que ser muito bem demonstrado e validado da alta gestão para baixo, de cima para baixo, para dar força a essa área que vai naturalmente ser
aquela área que vai cobrar, a área que é o famoso a pedrinha no sapato daqueles que não fazem a coisa certa. Então ela precisa ter essa validação de cima da alta gestão para que ela tenha facilidades, né, na hora de questionar, na hora de receber, na hora das áreas respeitarem os prazos solicitados. Então isso é muito importante, eu considero como recurso básico também para constituir essa área estratégica, ok? Bom, e agora eu quero aqui trazer o que o profissional de controladoria FP&A deve estar atento ao iniciar essa estruturação. Então, o que eu trago aqui? Ó? Primeiro, o profissional precisa ter uma agenda mensal divulgada. Né? Depois de tudo isso que eu falei, você construiu, né, quais são as etapas que você quer implementar esse modelo na sua empresa. Então, crie a sua agenda, divulgue a sua agenda para que ela seja compreendida por todos, que você precisa previamente de um prazo de preparo, análise e consolidação das informações do negócio. Então, isso aqui vai dar no aspecto da organização e controle, que é a etapa número 1. Depois, no segundo ponto, é agir rápido na solução, né? Ter atitude para isso. Muitas vezes a gente escuta numa reunião algo estranho, algo de não atingimento por alguma área, e acaba acontecendo o quê? Você acaba deixando aquilo ali, aquilo vai aumentando, passa uma semana, passa duas, e você nem sequer conversou com a pessoa. Então, a atitude para isso é você ir atrás, é investigar, é você procurar agir rápido em solucionar um problema, que seria o número 2. E na número 3, a visão de águia. Né? Você precisa ter essa visão macro, como eu sempre falo, inspecionar, olhar com outro olhar para questionar se aquilo está certo ou não está. É quase que a visão do dono, né? Você pensar como se fosse a visão do dono perante outros profissionais ou outras áreas que não estão cumprindo as metas estabelecidas. Então isso vai muito do quê? Do aspecto da curiosidade. Você precisa ter esse olhar. Se você fosse o dono da empresa, você seria super curioso em querer saber se está certo ou são as coisas estão erradas. Então essa é uma função que o profissional de FP&A e controladoria ele tem que ter na sua essência. E no quarto ponto, a execução perfeita. Né? Entregue sempre dentro do prazo, se possível, se não cumprir o prazo, replaneje, né? Alinhe, comunique com as pessoas, mas entregue. Não deixe de entregar e sempre tenha uma execução próxima à perfeição. Cumprir aquilo que foi pedido. Você quer os dados mensais e o detalhamento? Então eu te mando e, além disso, comparando com o nosso orçamento. Então a variação, se aqueles indicadores estão corretos ou não, se a variação está sendo calculada certo ou não. Enfim, a qualidade da informação tem que estar muito bem disposta em relatórios, tem que ser muito transparente e que naturalmente seja, né, real e verídico aquela informação e não alguma coisa, vamos dizer assim, maquiada, né, ou manipulada. Nunca, porque senão a gente quebra o nosso código de ética e naturalmente põe tudo a perder. Então é importante nessas etapas de 4 itens aqui ter essa visão que o profissional precisa estar atento, né, ao iniciar essa estruturação da área de controladoria e finanças ou área de FP&A que eu tanto venho falando aqui, ok? E aí, por último, eu trago um framework conceitual. Alguns já viram isso até em eventos que eu já preparei. É um framework da controladoria. Qual é o objetivo, né, com o profissional de controladoria? Ele é suportar a administração com informações confiáveis, tempestivas, precisas e relevantes na tomada de decisão. Quais são as metas desse profissional? Atender às necessidades dos stakeholders, né, sejam os interessados na gestão ou sócios, cobrir os números de ponta de todo o negócio de ponta a ponta, né, como eu falei, aplicar um framework, né, um modelo como estrutura de análise integrado, que ele possa início, meio e fim de onde vem a informação, para que aquilo seja integrado, e permitir uma abordagem holística do negócio, uma abordagem completa que ele possa olhar, né, de A a Z o que pode estar interferindo ou não, né, no atingimento das metas, ok? E dentro desse framework, a comunicação é como se fosse desse alvo, né? Para você acertar e fazer o seu goal, se atingir o seu objetivo, é você ter uma comunicação muito abrangente, você participar do orçamento anual, você estar de olho nas análises no dia a dia, que naturalmente vai convergir tudo numa DRE ou um P&L, que é a visão, a foto econômica da companhia, de resultado operacional, se a empresa está atingindo ou não, que naturalmente é o aprofundamento no negócio como um todo, para você atingir
e buscar maiores resultados para a companhia, ok? E por último, eu trago essa expressão que eu chamo, para você não esquecer, né? Eu falo sempre FPS, Find a Problem to Solve. Significa o quê? Você como profissional, você tem que sempre encontrar um problema para resolver dentro de finanças. Então é importante você estar atento no negócio, o que você pode agregar, o que você pode fazer no momento que você está analisando a operação, acompanhando os resultados da empresa, seja do faturamento, do custo, da despesa, dos impostos, de metas, de indicadores. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, esse olhar mais crítico, essa visão analítica e um pensamento de resolver problemas. Como que eu posso resolver um problema? Qual a causa raiz de um determinado problema quando eu encontro esse problema? Uma vez que você empilha problemas, você cresce, você decola e se destaca nessa área. Se você quer, de fato, ser promovido na carreira financeira, se tornar um profissional de alto nível, de um nível e atuação estratégica e que seja muito bem remunerado para que você cresça se tornando um especialista financeiro e atuando nessa área mais nobre e estratégica, então é isso que eu trago como conteúdo, como ajuda. Acessem, né, se você quiser mais informações, acesse meu site para você receber meu e-book. Acesse também tanto no Instagram quanto no Telegram a Controladoria Prática e participe ali, receba, né, novos conteúdos, sacadas, dicas e templates que eu tenho feito para que você possa evoluir, crescer, decolar na carreira, né, e naturalmente, se tiver interesse em participar do meu método chamado Especialista Financeiro FP&A. Na próxima semana vou iniciar mais um evento. Participe, fique de olho, né? Eu sempre estou lançando eventos ao longo do ano que, após o evento online gratuito, eu abro inscrições do meu método Especialista Financeiro, onde você vai aprender de uma maneira simples e prática as 3 etapas que vão, através desse modelo, desse meu curso online, te trazer todo o aprofundamento técnico, e não só técnico, e também o meu acompanhamento, quase que uma mentoria individual, para que você cresça e decole e atinja grandes oportunidades e desafios na sua carreira na área de finanças e controladoria e FP&A. Tá certo? Então é isso. Obrigado a todos. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí que vai me ajudar bastante a fazer essa mensagem ser divulgada e distribuída aí para os profissionais que precisam crescer e decolar. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.